Olha, eu gostei. A apresentação. Tá parecendo de restaurante. É. E ela não usou farinha de pão, mas usou trigo. Então, o trigo também é muito bom. O trigo está presente em todas as culinárias. Sempre trigo está em presente, né? Verdade, né? Então, francesa, japonesa, indiana, todas. É. Então, um exemplo é esse tofu. Esse tofu não foi, tá em natura, né? Não cozinhou, só fez colocar, não colocou assim tempero, não colocou. Mas é válido também, porque se ele tiver tempero, o legume e peixe estiver temperado, ele dá o frescor. Por exemplo, agora eu peguei, ele tem gosto de nadinha mesmo. Mas não tem gosto de nada. ele dá um geladinho, assim, é frescor. Então, esse daqui faz parte da culinária japonesa, que tem um prato assim, que não tem o tofu sem paladar nenhum acrescentado em cima de um prato bem temperado. Tem que saber combinar ele, né? Se for sozinho tem que temperar, e se ele for acompanhar alguma coisa, ele pode entrar sem tempero. Sim. Olha, fiquei preocupado com empanar com ovo. Com bastante ovo e trigo. Mas não queimou a verdura. Que ela utilizou para massa, né? Empanou. Mas ele teve só um pequeno probleminha aqui. Qual? Tá sem tempero. Ficou um pouco sem sal. É. Você acabou colocando o tempero só na massa de empanar, né, Sônia? Não, eu coloquei um pouco no peixe também. Temperou ele antes? Mas ele ficou um pouquinho sem sal. Sem sal, né? Sem sal. A técnica do peixe, o que é? A técnica de uma culinária, quando você faz, quando você bota na boca, dizer assim, tá gostoso. Se coloca na boca e não sente aquele impacto que dá na cabeça da gente, porque é ligado aqui para cá, né? Então, ele não dá emoção. O prato, quando comer, ele tem que dar emoção. Então, eu acho que todo mundo que está começando a cozinhar, ele tem obrigação de provar o molho que ele vai fazer, como você fez aquele molho, né? Para empanar, você tem que provar ele se está bom ou não, né? E o peixe também tem que colocar sal. Por quê? Porque só o molho, ele não vai conseguir pegar todo o paladar no peixe, né? Então, quando você faz tempero de ingrediente, cada um você tem obrigação de provar para ver se está bom ou não. Ele não gostou muito, né? Faltou um pouco de tempero no meu peixe, principalmente sal. Porque se você gostar, com certeza todo mundo vai gostar. Então fica a dica já para o próximo desafio, experimentem, tem que ter um impacto quando chega na boca. E a ideia foi boa, mas faltou um pouquinho mais de tempero, né? No caso do peixe. Agora, seu Hiroya vai pensar um pouquinho, reavaliar os pratos para poder definir quem vence o primeiro desafio. Lembrando que o primeiro desafio dá uma vantagem importante para o segundo, que é o decisivo. Então, depois desse primeiro desafio, né, o primeiro contato aí do chefe convidado, seu Hiroya, com os pratos dos nossos participantes, no geral, o que você achou? No geral, muito bom, porque eles são amadores. Então, eles fazem comida dia a dia. Foi 3 pessoas, fez 3 técnicas diferentes de cozimento, né? Então, isso daí é muito importante, porque é sinal que eles, em casa, eles sabem fazer comida. E o rapaz, apesar de ser, né, o homem, ele tem uma técnica muito boa para cozinhar. Então, isso é muito importante. Todo mundo cozinheiro de mão cheia, mas apenas um vence o desafio. E este primeiro desafio, quem vence é...
falar, seu Hiroya? A Sandra. Sandra vence o primeiro desafio. Apesar da berinjela queimada. Sim, é isso que eu digo assim. A comida, ele quando coloca na boca, ele tem que dar impacto. Esse é gostoso, dá emoção. Isso é muito importante. As técnicas que eles fizeram, os três tiveram técnicas boas. Mas alguns com defeito, mas todos os três tiveram defeito. Mas os três podem avaliar o defeito que teve, pode corrigir para a próxima. E dela foi a berinjela. E dele também foi a berinjela. E dela foi o peixe. Estava sem paladar e muito sem paladar. E tofu também ela podia dar uma melhorada, porque já que os outros ingredientes não tinha paladar, mas o tofu... Já tem um gostinho, né? E aí, no caso, então, o prato que teve mais impacto na hora que o seu Hiroya experimentou foi o da Sandra, que vai agora ter uma vantagem importante no próximo desafio, que é daqui a pouquinho. Poxa, eu fiquei muito feliz. Eu esperava, assim, né? Eu esperava, porque competir é muito bom, mas ganhar é melhor. De volta para o segundo e decisivo desafio. Sandra venceu o primeiro, né? Seu Hiroya, que é o nosso chefe convidado, decidiu que o prato dela era o mais saboroso. Então ela tem uma vantagem nesse segundo. E uma vantagem que, se bem utilizada, pode ajudar bastante. São caixas temáticas, tá, Sandra? 3, e você vai direcionar cada uma delas. As caixas são italiana, espanhola e portuguesa. Qual caixa fica com o Tarcísio? Italiana, espanhola ou portuguesa? Espanhola. Espanhola, então, fica com o Tarcísio. Com a Sônia? Portuguesa ou italiana? Portuguesa. Portuguesa. E você, portanto, fica com a caixa italiana? Italiana. Você trabalha melhor com massas? Sim. Vamos ver, então, o que tem dentro das caixas. Podem trazer as caixas. Vamos então ver o que os espera nesse segundo desafio. Podem abrir as caixas. Sim, gostei. Veio molho de tomate, né? Com os tomates inteiros. Os ingredientes eram exatamente o que eu imaginava, com duas surpresas, que era o molho de tomate e umas vargenzinhas que, pelo que eu vi antes, não tem paeja. Quando abri a caixa, foi o que eu imaginei, né? O bacalhau, né? Vamos dar uma olhadinha, seu Hiroya, o que tem aqui na caixa portuguesa. Bacalhau, brócolis, azeitona. Dá pra fazer muita coisa boa aqui, né? Gostou, dona Sônia? Gostei. Então a senhora pode retirar os ingredientes da caixa. Agora vamos ver ali do Tarcísio, que recebeu a caixa espanhola. E tem frutos do mar, Tarcísio, que você falou no início que era assim um ingrediente que você não gostaria muito de pegar aqui na cozinha. Mas dá pra preparar muita coisa boa aqui. Isso aqui é frango. Pode retirar os ingredientes da caixa. E a vencedora do primeiro desafio, que escolheu a caixa italiana, gostou. Gostei, tá maravilhoso. Fez uma boa escolha. Sim, com certeza. Coisa boa. Então capricha, hein? Tá bom. Pode tirar os ingredientes. Tá legal. Para esse segundo desafio, o tempo é de 40 minutos. Estão preparados? A gente quer comer coisa gostosa, né, seu Hiroya? Sim. Então vamos lá. Podem começar. Valendo!
a dúvida era como começar a preparar o fruto do mar, né? Para que não fique... Porque o fruto do mar ele é peculiar, se você cozinhar demais ele fica borrachudo. Eu vou começar pela batata, né? Colocar ela para cozinhar um pouco. E depois o brócolis. E eu vou fazer uma cama da batata na panela, colocar o bacalhau e arrumar em camada e regar com azeite português. Sandra está muito feliz com os seus ingredientes. Sim, Mas tem alguma dúvida, quer alguma dica do chefe? Sobre o pão. O pão, como você pode utilizar, Como né? eu posso utilizar, chefe? Eu tava pensando assim, cortar em rodela, passar um pouquinho de azeite, colocar um orégano e botar no forno. Ou então colocar aqui nessa bichinha aqui. Na sanduicheira. Na sanduicheira e dar uma saladinha nele. Eu levo ele direto à frigideira, dou uma saladinha. Vai colocar alguma coisa em cima depois de cortar o pão ou é só... Eu ia colocar um pedaço de queijo e uma rodela de tomate. Como se fosse uma brusqueta. Sim, aí o macarrão. Tá, ok. Pode ser entrada, né? Uma entradinha, pode picar um pouquinho de azeitona e Manjericão. manjericãozinho, umas folhas. E molhinho de tomate também, né? Não. E aí capricha nesse macarrão. Vai ser com franguinho, né? Já Vai, cortou ali? já Os cortei. pedaços não são meio grandes? Não tá queimando isso? Muito bem. Sei. Bom trabalho. Tá, obrigada. Agora eu tenho mais certeza ainda que eu tenho chance de ganhar. O Tarcísio, no início do programa, disse que tinha uma preocupação quanto a frutos do mar. O senhor está acostumado a trabalhar com frutos do mar, então vamos ajudar esse moço. Tá bom. Você já colocou aí para cozinhar? Eu pus o arroz, logo que se vê os ingredientes de início, dá a ideia de uma paella, né? Aí a minha dúvida era a sequência qual. Já vi muito se fazer paella, só que no momento não recordo. Aí eu estou tentando montar uma sequência minha aqui. Do arroz com os frutos do mar e por cima as verduras, né? Você colocou todos os frutos do mar, menos o camarão, né? Menos o camarão que, como eu lhe falei, a última coisa que se põe, pelo que eu me lembro, é o camarão. Se põe por cima e tal. Assim. Mas E depende... os mexilhões. Tá. Depende do camarão. Esse camarão É fresco. É fresco. Fresco. Tá. Então tem que ter cuidado para colocar e não conseguir cozinhar ele, né? Ah, sim, sim, Né? Então é bom sempre dar uma... Por exemplo, aqui tá tudo misturado, né? Sim, eu separei um pouquinho. Separou um pouco tudo misturado. Tem lula. Eu acho que é legal colocar um pouco de água, esquentar um pouco e dar uma quebrada no cru, né? que é para tirar um pouco muito do cheiro do fruto do mar, né? Então, eu acho que, por exemplo, na técnica japonesa, geralmente nós fazemos esse tipo de trabalho, porque senão a comida fica muito pesada, né? Mas aqui no caso ele já colocou para cozinhar junto com o arroz, né? Isso. Primeiro eu dei uma temperadinha, quebrei um pouco com limão, com Sim. um pouquinho de sal. Tá bom. Então, já que tá dentro, você tem que provar esse molho, como é que está, entendeu? Ver se tá bom de sal, tudo. E como é que está o paladar dele. Então, é muito importante. Então, Aí deixa cozinhando mesmo com arroz e depois acrescenta os outros ingredientes. isso.
Ok. Então tá seguindo no rumo. É normal. Tá indo bem. Vamos lá, seu herói. Obrigado. Sônia, e por aqui, como anda? O ovo já tá cozido. Já. Já montou aqui o bacalhau? Aqui o bacalhau já comigo. Tá bonito, viu? Só não sei ainda como usar isso aqui. Isso aqui é creme de leite, é Requeijão. requeijão, né? Pode colocar no final, né? Tem muitos pratos de bacalhau que eles colocam esse ingrediente, né? Então ele fica um cremoso, bem branco. Tem alguns que ele faz separado e coloca por cima. E tem uns que misturam tudo. Eu não sei. Você vai Decide. decidir. Obrigada. Entendeu? Mas já tá Mas bem- ele tem que estar com tempero. Tá bom. Ó, já tá bem encaminhado aqui. Agora é só esperar mesmo dar um cozimento. Eu tenho que experimentar um pouco como é que está o bacalhau, né? Tá muito se tiver salgado, salgado ou não. Então, se tiver salgado, você já não vai Temperar temperar isso esse daqui, que é para quando você comer, ele já... aqui. Dá o contraste. Tá ok, Tá obrigada. certo. Bom trabalho. Faltam Obrigada. 22 minutos para acabar o desafio. Então, a Sandra venceu o desafio, escolheu as caixas e fez uma boa escolha baseada naquilo que ela sabe trabalhar melhor. Por isso ela está indo muito bem, né? Tava só com dificuldade no pão, Sim. mas já está resolvido. Mas quando você faz uma coisa com muita segurança, tem que ter muito cuidado. Porque quando você... Eu já vi muita gente fazendo uma coisa que realmente ele é bom nisso e quando vai para uma competição, e ele está tão confiante que ele faz o prato e diz, tá bom, mas aí os outros que não tem muita técnica para fazer algum tipo de prato, que ele fica tão preocupado em fazer as coisas tão bem certinho e dá certo e acaba ganhando competição. Às vezes esse excesso de confiança pode acabar prejudicando, então ela tem que tomar cuidado para fazer muito bem feito. E no caso do Tarcísio, ele desde o início falou que a grande dificuldade dele seria trabalhar com frutos do mar e recebeu justamente a caixa de frutos do mar. E não é fácil realmente trabalhar com eles, né? Fruto do mar Ali cada um tem um tempo de cozimento diferente. diferente. Fruto do mar é muito difícil assim, porque fruto do mar ele tem o paladar e cheiro característico de cada um prato, ou cada um produto, né? Então, ele tem que ter muito cuidado, mas, no entanto, ele é bem executado, vai ser um melhor prato. Se ele conseguir fazer ali a proposta do que ele deseja, vai ficar sensacional. Isso. E a dona Sônia já está bem adiantada e tem também a vantagem de que se trabalhar com um bacalhau fresco, acaba não tendo tanto trabalho, né? O bacalhau, assim, bacalhau tem vários tipos de modos de fazer bacalhau, né? É bacalhau, mas um restaurante tem 10, 15 modos de fazer bacalhau. Então, parece fácil, mas não é tão fácil. Não é só colocar ali na panela, então. Isso, parece fácil, mas não é tão fácil assim. Por quê? Porque bacalhau tem... cada bacalhau tem seu característico, né? O paladar e tempo de cozimento, tudo isso não é fácil fazer prato de bacalhau. Então ela não pode se confiar então nessa facilidade. Não Falta pode. 15 minutos para encerrar o desafio e daqui a pouquinho a gente vai experimentar e avaliar quem será que vence o The Box de hoje.